Sempre o homem procurou viver às margens dos rios. Para sua sobrevivência é fundamental conhecer o que as precipitações podem originar. Para conhecê-las, são instalados os poços pluviométricos, com o objetivo de obter uma série ininterrupta de dados de precipitação ao longo dos anos. Dados fundamentais para o desenvolvimento de projetos. Faltam dados, e agora? É de suma importância analisar a consistência dos dados obtidos. Aqui estão alguns exemplos de dados obtidos que são observados e publicados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Goytacazes. Isso está disponível na internet. E verifiquem que eu tenho de 2017 até 2019. É comum a ocorrência de problemas mecânicos ou com o operador, surgindo os períodos sem registro das precipitações ou mesmo com falhas nas observações. Essas falhas podem ter origem por um preenchimento errado da caderneta pelo operador. Isso é fácil de observar. Muitas vezes constam números absurdos, muito elevados, por exemplo, 1000 milímetros, que com certeza não representa a precipitação diária. Isso aí, para muitas regiões, seria precipitação anual. Ou então, quando temos divergência da leitura, uma leitura, por exemplo, de 1,25 milímetro em um aparelho que tem uma graduação de 0,1 milímetro. Deve ter alguma coisa. Ou mesmo o preenchimento em dias inexistentes, por exemplo, dia 31 de abril. Também pode ocorrer que o operador não pôde comparecer ao local e estime um valor. Isso acaba sendo observado quando ele repete o valor, ou mesmo quando coloca zero. Além disso, podem também existir as falhas originadas por problemas mecânicos no sensor, que pode ser causado por animais ou até mesmo por vandalismo. Quando as séries históricas de precipitação apresentam falhas, essas devem ser identificadas e excluídas. Em seguida, devem ser preenchidas, porque se eu não preencher, eu não vou poder usar aquele estudo para a estimativa da precipitação mensal ou anual. Isto nos leva a refletir como preencher esses espaços em branco. Os espaços em branco são preenchidos usualmente pelos métodos de ponderação regional, regressão linear e média aritmética. Método da ponderação regional. O método da ponderação regional, ou das razões ponderadas, consiste em localizar ao menos 3 postos vizinhos àquele com falha, os quais devem estar localizados em regiões climatologicamente semelhantes ao posto com falha e que não apresentem falhas nenhuma. Aí aplicamos a equação a seguir, onde Px é o valor da precipitação ou chuva que se pretende determinar. Pxm é a precipitação média no período estudado do posto que apresenta a falha, ou seja, o posto X. PAM, PBM e PCM são respectivamente as precipitações médias dos postos vizinhos e sem falhas ABC no mesmo período da PXM. PA, PB e PC são respectivamente as precipitações observadas no instante que o posto X teve a falha. Posso ver um exemplo? Com certeza. Atividade 25. Preencher a falha de dados ocorrida no mês de janeiro, no ano de 2003, no posto A. Totais mensais dos meses de janeiro do postos B, C e D, todos vizinhos ao posto em questão, no período de 1998 a 2008. São conhecidos e consistentes. Então aqui as informações necessárias e aqui nós estamos com espaço em branco. Então vamos lá, iniciamos calculando a média do posto X, a média do posto A, a média do posto B, a média do posto C. Observem que aqui eu vou dividir pelo número de informações que eu tenho. Agora é fazer contas. Eu faço a conta, observem, eu tenho a média de X multiplicado no instante que teve a falha. Aqui no mês que teve a falha em B, no mês que teve a falha em C. Daí eu tiro o PX. Atividade 26, só para preencher mais as lacunas em branco e sedimentar essa informação. É simples, é uma mera aplicação de fórmula. Então aqui nós temos um espaço em branco e aqui nós temos espaço em branco. A solução apresentada. Então nós tiramos as médias de A, de B, de C, de D e passamos a aplicar a fórmula dada para a estimativa da precipitação no período que a lacuna estava em branco. E obtemos estas respostas. É fundamental que vocês façam, mas sem decorar, simplesmente entendendo o procedimento. Atividade 27. Dados que os erros grosseiro foram corrigidos previamente, preencha as falhas em medição das chuvas anuais do posto pluviométrico A
pelo método da ponderação regional, conhecidas as medições dos postos B, C e D. Esse é para você se exercitar, sério. Método da regressão linear. Só devem ser utilizados em regiões hidrologicamente homogêneas, isto é, quando as precipitações normais anuais dos postos não diferirem entre si de mais de 10%. Para isso, deve ser considerada séries históricas de no mínimo 30 anos. Existe apenas um tipo de regressão linear? Não, são dois. A regressão linear simples, então eu tenho a informação de um posto com falha e do seu posto vizinho sem falhas. O posto com falha eu vou representar no eixo Y e o posto sem falha eu vou representar no eixo X. Portanto, Y é o posto que vai ficar dependente das informações de X que seria independente. No caso da regressão linear múltipla, eu teria que ter o conhecimento de no mínimo 3 postos pluviométricos vizinhos. Este método é considerado por alguns estudiosos, como Bertone e Tucci, mais aprimorado que o método da ponderação regional. Apresento a regressão linear simples. Nela, o posto com falha será representado no eixo Y, que se representa a variável dependente, e o posto sem falhas no eixo X, a variável independente. O nosso objetivo é obter a equação da reta, ou seja, Py igual a alfa Px mais beta, onde alfa e beta são os parâmetros da regressão, respectivamente, o coeficiente angular da reta e o termo independente. Então, vamos ver como podemos achar o coeficiente angular da reta e o termo independente. Podemos determinar pelas equações estatísticas, um bom exercício para vocês recordarem os cálculos. Então, aqui estão as expressões para o cálculo do alfa, do beta, e vocês vão trabalhar com tabelas e vão acabar conseguindo obter esses dois parâmetros. Agora, a maneira atual, contemporânea e mais rápida seria recorrer ao Excel. E como que eu vou fazer isso no Excel? Eu simplesmente vou para a planilha de dados. Clico em dados e eu vou ter análise de dados. Se eu não tiver isso, eu vou ter que entrar no complementos e adicionar esse suplemento do Excel. Mas eu vou partir do pressuposto que eu já tenho essa aplicação no Excel, análise de dados. A partir daí, eu vou buscar na análise de dados a regressão. Eu vou selecionar essa regressão e vou clicar em OK. Feito isso, eu vou, por exemplo, selecionar nível de confiança 95%, o intervalo de saída, que é onde eu quero que seja publicada a nossa resposta, e vou pedir para plotar o ajuste da linha. Ele vai me mostrar os pontos que eu teria sem nenhum ajuste e os pontos já ajustados pela regressão linear. Aí nós vamos selecionar o Y na entrada e depois nós vamos selecionar o X e vamos simplesmente clicar em OK. Veja essa aplicação a seguir. Vamos compreender a obtenção da regressão linear através do Excel. Partimos de uma tabela de dados de X e Y, X nossa variável independente, Y nossa variável dependente. Clicamos em dados, análise de dados. Análise de dados, regressão. OK. Vamos fixar um nível de confiança de 95%. Vamos estabelecer uma célula para a saída das informações e vamos também plotar o gráfico com ajuste de curva. Vamos selecionar o Y. Clicamos e selecionamos Y. Vamos selecionar X. Clicamos, selecionamos X. Simplesmente vamos registrar aonde queremos que saia as nossas informações. Vamos supor que queremos que saia aqui. Clicamos em OK. E já temos todas as nossas informações desejadas. Vamos analisá-las. Observe que os coeficientes da nossa regressão estão aqui, mas nós podemos também visualizá-los na reta que pedimos para ser plotado. Então temos aqui o nosso gráfico, vamos passar para cá para comprovarmos isso. Pegamos aqui a laranja, que é o Y previsto, clicamos com a direita, adicionar linha de tendência. Clicamos em linear, vamos pedir para exibir a equação e o R ao quadrado. Então aí nós temos a nossa situação. Observem aqui, olha, o nosso coeficiente de inclinação, o nosso coeficiente angular, 0,6378, está aqui, ó. E aqui seria o nosso termo independente, está aqui também. Ele representa a nossa regressão linear. Dessa forma, nós temos todas as informações desejadas. Nos interessa principalmente essa situação aqui, estamos registrando, ou então aqui também estamos registrando a nossa equação da regressão linear em função destes coeficientes. Respostas obtidas pela regressão
no Excel. Basta entrarmos com o valor de X, que corresponde à célula em branco, que poderemos calcular a precipitação correspondente, PY. Outra maneira de obtermos os parâmetros da regressão linear simples no Excel, ou seja, o coeficiente angular e o termo independente. Com eles, eu entro com a precipitação em X, correspondente à célula em branco, e calculo a precipitação que eu quero lá para preencher aquela célula em branco. No nosso caso, nós vamos clicar em f de x. Clicamos em f de x, nós temos a intercepção que vai corresponder ao termo independente da equação da reta. E temos que clicar em inclinação, que vai nos corresponder ao coeficiente angular da mesma reta. Tendo o alfa e o beta, automaticamente temos a equação da regressão linear simples. Vamos ver uma aplicação a seguir. Uma outra maneira de determinarmos os parâmetros de regressão linear pelo Excel. Para isso, nós vamos usar f de x. Então, clicamos em f de x, temos a intercepção. A intercepção simplesmente vai me dar o termo independente. Clico em OK. Ele pede para selecionar y e x. Vamos selecionar y. Clico na setinha, seleciono o y. Seleciono o y corretamente. Clico na setinha, vou selecionar o x. Volto e simplesmente clico em OK. Aqui eu tenho o meu termo independente. Agora nós vamos selecionar a inclinação, que seria o nosso coeficiente angular. Então vou novamente em f de x, vou pegar e selecionar a inclinação. OK. Selecionar novamente y e x, vou selecionar y, volto, vou selecionar x, volto e simplesmente clico em OK. E novamente aqui eu tenho agora o coeficiente angular e o termo independente. E é claro que isso vai coincidir com os valores que nós havíamos achado anteriormente. Termo independente e o coeficiente angular. Então essas seriam as nossas respostas e a partir daí tendo a equação, eu simplesmente entro com o valor conhecido de x, que eu quero determinar, o y que eu não tenho. E aí eu acho o valor de y. Obtivemos as mesmas respostas, o que nos permite concluir que os dois procedimentos são perfeitamente compatíveis. Vamos aplicar tudo isso. Considerando as duas séries de precipitação dos postos SAS, retirado do código da Agência Nacional de Águas 0325/2006 e B, código da Agência de Água 0325/2008, ambos localizados próximos à Estação Ecológica de Itaim, Rio Grande do Sul, apresentadas na tabela abaixo, preencha as falhas dos meses de abril e maio no posto P1, tanto pela regressão linear simples pelo Excel, como pelas fórmulas originadas pela estatística. Importante observar que na aplicação eu tenho que ter o mesmo número na coluna A de informações como na coluna B. Dúvidas, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Outro método. O método da aritmética dos postos vizinhos. Bom, média aritmética, só que nessa situação eu tenho que ter no mínimo 3 postos pluviométricos. Importante, tanto o método da regressão linear como o método da média aritmética só devem ser utilizados em regiões hidrologicamente homogêneas e onde as precipitações normais anuais dos postos não diferem entre si de mais de 10%. Outra coisa que é fundamental observar é que para que essas aplicações sejam consistentes, é importante se considerar séries históricas de no mínimo 30 anos. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no like e no sininho para receber novas informações de vídeos futuros. Até breve.